Em uma sociedade industrial que confunde trabalho e produtividade, a necessidade de produzir é sempre antagônica ao desejo de criar. O que sobra de centelha humana, de criatividade possível, em um ser arrancado do sono às 6 da manhã, sacudido nos trens suburbanos, ensurdecido pelo barulho das máquinas, lixiviado e vaporizado pelas cadências, pelos gestos sem sentido, pelo controle estatístico e empurrado no fim do dia para os saguões das estações, essas catedrais de partida para o inferno dos dias de semana e do fútil paraíso dos Wicked, quando a multidão comunga nas fadigas e no embrutecimento. Da adolescência à aposentadoria, os ciclos de 24 horas sucedem-se com seu mesmo petição mecânica. O tempo que é dinheiro, submissão aos chefes, tédio, fadiga. Da aniquilação da energia da juventude, a ferida aberta da velhice, a vida fende-se em todas as direções sob os golpes do trabalho forçado. Nunca uma civilização chegou a um tal grau de desprezo pela vida. Afogada no desgosto, nunca uma geração sentiu uma tal raiva de viver. Aqueles que são lentamente assassinados nos matadouros mecanizados do trabalho são ao mesmo que discutem, cantam, bebem, dançam, amam, ocupam a rua, pegam as armas e inventam uma nova poesia. Já está se formando a frente contra o trabalho forçado. Os seus gestos de recusa estão moldando a consciência do futuro. Qualquer apelo à produtividade é, sob as condições desejadas pelo capitalismo e pela economia soviética, um apelo à escravidão. A necessidade de produzir encontra tão facilmente justificação que qualquer Jean Forest consegue encher 10 livros com ela sem esforço. Infelizmente, para os novos economistas políticos, essas justificações são as do século XIX, de uma época em que a miséria das classes trabalhadoras fez do direito ao trabalho o homólogo do direito à escravidão, reivindicada na aurora dos tempos pelos prisioneiros condenados ao massacre. O importante, antes de tudo, era não desaparecer fisicamente, sobreviver. Os imperativos da produtividade são os imperativos da sobrevivência. Mas de agora em diante, as pessoas querem viver e não apenas sobreviver. O tripalho é um instrumento de tortura. A palavra latina labor significa dor. Alguma leviandade existe em esquecer a origem das palavras trabalho e labor. Os nobres, pelo menos, não esqueciam a sua dignidade e a indignidade que marcava seus servos. O desprezo aristocrático pelo trabalho refletiu o desprezo do senhor pelas classes dominadas. O trabalho era a expiação a qual eram condenados por toda a eternidade pelo decreto divino que as tinha determinado. Por razões impenetráveis, seres inferiores. O trabalho inscrevia-se entre as sanções da providência, como punição ao pobre, e, por ser o meio para a salvação futura, essa punição podia se revestir dos atributos da satisfação. No fundo, o trabalho importava menos que a submissão. A burguesia não domina, explora. Ela não precisa ser senhor, prefere usar. Como foi possível não perceber que o princípio da produtividade simplesmente substituiu o princípio da autoridade feudal? Porque ninguém quis compreender isso. Seria porque o trabalho melhora a condição dos homens e salva os pobres, pelo menos ilusoriamente, da condenação eterna? Sem dúvida. Mas hoje se torna evidente que a promessa de amanhãs melhores substituiu mansamente a promessa de salvação no além. Em ambos os casos, sempre o presente se encontra sob o machado da opressão. Será porque ele transforma a natureza? Sim. Mas o que farei com uma natureza ordenada em termos de lucros e de perdas? Um mundo no qual a inflação das técnicas encobre a deflação dos objetivos da vida. Além disso, assim como o ato sexual não tem como função a procriação, mas gera filhos incidentalmente, a transformação da superfície dos continentes realizadas pelo trabalho organizado é um subproduto, não o objetivo dele. Trabalhar para transformar o mundo? Vejam só, o mundo está sendo transformado na direção prescrita pela existência do trabalho forçado, e é por isso que ele está se tornando tão ruim. Talvez o homem se realize através do trabalho forçado? No século XIX,
Subsistia no conceito de trabalho um traço ínfimo de criatividade. Émile Zola descreve um concurso de fabricantes de prego no qual os operários competiam em habilidade para fabricar sua minúscula obra-prima. O amor pelo ofício e a busca de uma criatividade já sufocada, sem dúvida permitia suportar de 10 a 15 horas de esforço que ninguém teria conseguido resistir se algum prazer não tivesse sido introduzido ali. A sobrevivência de uma concepção artesanal permitia que cada trabalhador inventasse um precário alívio no interior do inferno da fábrica. O taylorismo deu o golpe de misericórdia numa mentalidade cuidadosamente alimentada pelo capitalismo arcaico. É inútil esperar de um trabalho em série mais do que uma caricatura de criatividade. O amor pelo trabalho bem feito e o gosto da promoção no trabalho são hoje a marca indelével da fraqueza e da submissão mais estúpidas. É por isso que, onde quer que a submissão seja exigida, o velho peido ideológico segue o seu caminho. Desde o Albert Matrace, o trabalho liberta, dos campos de extermínio ao discurso de Henry Ford e Mao Tse-tung. Qual é então a função do trabalho forçado? O mito do poder exercido conjuntamente pelo chefe e por Deus encontrava nas unidades do sistema feudal a sua força de coerção. Ao quebrar o mito unitário, o poder fragmentário da burguesia abre, sob o signo da crise, o reino das ideologias, as quais jamais, nem separadas nem todas juntas, atingirão a quarta parte da eficácia do mito. A ditadura do trabalho produtivo oportunamente entra em campo. Tem por missão enfraquecer biologicamente o maior número possível de pessoas, castrá-las e embrutecê-las, coletivamente, a fim de torná-las receptivas às mais medíocres, às menos viris, às mais senis ideologias que já existiram na história da mentira. A maior parte do proletariado do início do século XIX foi diminuída fisicamente ao quebrada de forma sistemática pela tortura da oficina. As revoltas vêm dos pequenos artífices, de categorias privilegiadas ou sem trabalho, não dos operários brutalizados por 15 horas de labor. Não é significativo verificar que a diminuição do número de horas de trabalho acontece no momento em que o show ideológico de variedades produzido pela sociedade de consumo parece ser capaz de substituir eficazmente os mitos feudais destruídos pela burguesia ascendente? Há pessoas que realmente trabalharam para comprar uma geladeira, um carro, uma televisão. Muitos continuam a fazê-lo, convidados como são a consumir a passividade e o tempo vazio que lhes oferece a necessidade de produzir. Estatísticas publicadas em 1938 indicam que a aplicação das técnicas de produção contemporâneas reduziria a duração do trabalho necessário a apenas 3 horas por dia. Não somente estamos longe dessa marca com as nossas 7 horas, mas após ter gestado gerações inteiras de trabalhadores prometendo-lhes o bem-estar que hoje é vendido a eles em prestações, a burguesia e a sua versão soviética prossegue a destruição do homem fora da oficina. Amanhã, ela exibirá como isca suas 5 horas de desgaste cotidiano exigidas por um tempo de criatividade que crescerá na proporção em que pudesse ser preenchido por essa mesma burguesia com uma impossibilidade de criar qualquer coisa. A famosa organização dos lazeres. Foi dito corretamente que a China enfrenta problemas econômicos gigantescos. Para ela, a produtividade é uma questão de vida ou morte. Ninguém pensa em negar isso. O que me parece grave não se refere aos imperativos econômicos, mas ao modo de responder a eles. O Exército Vermelho, em 1917, constituiu um tipo novo de organização. O Exército Vermelho, em 1960, é um exército como aqueles que existem nos países capitalistas. Os acontecimentos provaram que a sua eficácia permanecia muito abaixo da eficácia das milícias revolucionárias. Do mesmo modo, a economia chinesa planejada, ao não permitir que os grupos federados organizem autonomamente o trabalho,
condena-se a se tornar mais um exemplo da forma de capitalismo aperfeiçoado a que se chama socialismo. Alguém se deu ao cuidado de estudar as modalidades de trabalho dos povos primitivos, a importância do jogo e da criatividade, o incrível rendimento obtido por métodos que uma gota das técnicas modernas tornaria 100 vezes mais eficazes ainda? Parece que não. Todos os apelos à criatividade vêm de cima. Ora, só a criatividade é espontaneamente rica. Não é da produtividade que se deve esperar uma vida rica. Não é da produtividade que se deve esperar uma resposta coletiva e entusiasmada à necessidade econômica. Mas o que mais podemos dizer quando se conhece de que modo se pratica o culto do trabalho em Cuba e na China? E que com facilidade as páginas virtuosas de Guizot poderiam hoje fazer parte de um discurso de 1º de maio. À medida que a automação e a cibernética nos permitem prever a substituição em massa dos trabalhadores por escravos mecânicos, o trabalho forçado revela pertencer puramente aos processos bárbaros de manutenção da ordem. O poder fabrica, assim, a dose de fadiga necessária à assimilação passiva dos seus diquetes televisionados. Trabalhar atrás de qual recompensa, então? O logro se esgotou. Não há mais nada a perder, nem sequer uma ilusão. A organização do trabalho e a organização dos lazeres resguardam as tesouras castradoras encarregadas de melhorar a raça dos cães submissos. Veremos um dia ainda os grevistas reivindicando a automação e a semana de 10 horas, escolherem como forma de greve fazer amor nas fábricas, nos escritórios e nos centros culturais? Só se inquietariam e se espantariam com isso os planejadores, os managers, os dirigentes sindicais e os sociólogos. Com razão, talvez. Afinal de contas, é a pele deles que está em jogo.